Olá, tudo bem? Mais uma vez, começamos essa parte do nosso dia lembrando um pouquinho daquilo que Jesus pode fazer a nosso favor. Hoje, quero ler para você o texto que está no livro de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 11, quando diz assim: E aconteceu que no dia seguinte, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão os acompanhava. E quando chegou à porta daquela cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único, e a sua mãe era viúva. E ela ia acompanhando a multidão daquela cidade. E vendo a Jesus, moveu-se de íntima compaixão e disse a ela: Não chores. Chegando perto, tocou o caixão e os homens que o levavam pararam. E disse ao jovem: Levanta-te. E ele agora se colocou assentado e começou a falar. Sabe, essa história acontece no momento em que Jesus estava acompanhado de muitas pessoas entrando em uma pequena cidade chamada Naim. Na entrada de Jesus com a multidão que o acompanhava, saía uma outra multidão acompanhando um cortejo fúnebre para o sepultamento daquele jovem. Ele era filho, como diz o texto, de uma viúva. Portanto, aquela senhora já havia sido viúva, perdido seu esposo, e agora perdia seu único filho. Naquele tempo, ser uma viúva, eu imagino que ser viúva não deve ser algo agradável em nenhuma situação, mas naquele tempo talvez fosse um pouco pior, porque poucas atividades financeiras que lhe dessem sustento poderiam ser ofertadas para uma mulher que não tinha uma estrutura familiar que lhe desse suporte. Portanto, o filho era talvez o único alento, além de ser a companhia daquela mulher. Mas quando Jesus entende a situação, de pronto ele olha para a mulher e fala: Não chores. Ora, como falar para uma mãe que está indo sepultar o seu filho para não chorar? Como falar para alguém que está sofrendo intensamente: Pare. Esse sofrimento talvez não seja a razão maior das suas dores. Difícil, não? Todos nós entendemos que quando há uma situação de luto, é importante e faz parte do ritual do luto que a pessoa chore, que a pessoa coloque para fora, que a pessoa expresse aquilo que está sentindo. Jesus, e somente ele, podia dizer para aquela viúva: Não chore, porque ele sabia que logo depois haveria de ressuscitar o seu filho. Hoje, Jesus também olha para você e diz: Filho, filha, não chore. Por quê? Não que você não tenha problemas, mas porque Ele tem todas as soluções. Não chore, porque Ele se propõe a estar do seu lado e fazer toda a diferença. Não chore, porque eu estou à sua disposição. Logo depois, Jesus ressuscitou aquele moço. Na Bíblia, a Bíblia conta de algumas situações em que Jesus se encontrou com alguém que estava falecido. E sempre que foi solicitado, Ele de pronto atendeu e ressuscitou aquelas pessoas. A nova condição de dar uma vida pertence somente a Deus. E Ele o fez enquanto esteve aqui na terra. Diz o texto, com íntima compaixão, Ele amou aquela mulher ao ponto de trazer novamente seu filho à vida. Ele também te ama, Ele quer estar do seu lado. E Ele quer dizer para você hoje: não chore, porque eu tenho bênçãos muito maiores para te oferecer. Que Deus te acompanhe mais uma vez.